Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. É domingo e o jogo é só na segunda-feira, né? Então vamos tratar um pouco das coisas mais extra-campo, né? Claro, trazer um pouquinho dos bastidores do Mano Menezes, da preparação para encarar o Juventude, mas também falando um pouquinho sobre vendas de jogadores, né? Afinal, o Inter segue precisando vender atletas para fechar o orçamento da temporada de 2022 e um atleta foi vendido, né? E eu vou contar isso aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Deixa eu dizer, gente, que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Então chama eles no link que está na descrição aqui do vídeo, e eles vão resolver esse problema pra ti, combinado? E também, gente, da KTO.com. Hoje, jogo das gurias do Inter, né? Tô gravando esse vídeo um pouquinho antes de começar o jogo. Fiz a minha apostinha lá, gurias coloradas contra o São Paulo, semifinal do Brasileirão Feminino, Beira-Rio com mais de 6 mil colorados, então é uma boa aposta pra fazer, né? Além, claro, de outros jogos do Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, e usando o cupom COLAR, tu tem 20% em free bet no teu primeiro depósito. Então, para dar aquela brincada no começo, tem que usar o cupom do Colar, beleza? Vamos começar falando, gente, então rapidinho sobre o Patrick, que vai começar, não deve acontecer. A única mudança em relação ao jogo do Avaí é a entrada do Daniel no gol, no lugar do Kehler, né, que jogou porque o Daniel estava suspenso em Santa Catarina. No mais, time escalado. Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René, Gabriel e Johnny, Depena e Maurício, o Wanderson e o Alexandre Alemão. A rodada foi muito positiva para o Inter no sábado, né? Porque Fluminense e Palmeiras empataram em 1-1. É claro que o Inter, com esse empate, não pode mais ser vice-líder, né? Não pode alcançar o Fluminense, mas pode alcançar a pontuação do Fluminense. Chegar aos mesmos 42 pontos, mas com uma vitória a menos, né? O Inter tem ganhado muito pouco no Campeonato Brasileiro, empatou demais, e agora uma vitória pode colocar o Inter em terceiro. Para isso acontecer, o Inter torce por um empate no máximo do Flamengo contra o Botafogo neste domingo e depois do seu jogo na segunda-feira contra a equipe do Juventude, torce por um empate também do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, ou uma vitória do Red Bull Bragantino jogando lá na Neoquímica Arena. Ontem, né, os resultados foram bons, como eu disse para vocês, o Palmeiras e o Fluminense empataram e também o Atlético Paranaense empatou contra o Ceará fora de casa. É verdade que o Atlético mandou um time completamente em reserva. Então, uma vitória do Inter contra o Juventude coloca o Inter em terceiro, com a mesma pontuação do vice-líder Fluminense, dependendo do que acontecer neste domingo. Fora isso, gente, eu quero falar um pouquinho sobre negócios, né? Afinal, o Inter ontem vendeu Pedro Henrique. Aí parou o coração de vocês agora, né? Mas vendeu o Pedro Henrique, zagueiro, que estava emprestado à União La Calera do Chile. Ele foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária, por 400 mil euros. Um valor significante, na verdade, né, na vida do Internacional. É claro que nós gostaríamos de ter 400 mil euros, mas não é o caso, né? Então, um valor que entra para o caixa do Internacional e que ajuda um pouquinho, né, na despesa, enfim, no pagamento de folha, e ele é liberado, o Inter manteve 50%. Pedro Henrique foi um zagueiro que surgiu muito bem, né, convocado para seleções de base, mas no profissional do Inter foi um verdadeiro desastre, né? Muitas expulsões, peça-chave da eliminação do Inter na Copa do Brasil de 2021 para o Vitória, né? Foi expulso no jogo de volta aqui, deixou o Inter na mão e agora tá indo jogar no Ludogorets. Vocês já ouviram o nome desse time nessa semana. É o time que queria levar Nonato, que vem jogando no Fluminense como titular. Foi titular até na decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil no meio da semana e o Nonato disse: não vou para o Ludogorets da Bulgária, vou ficar no Rio de Janeiro. Então a bola passou para o Fluminense, que agora vai ter que exercer o direito de compra desse jogador, na casa ali dos 12 milhões de reais. E aí já vai a pergunta, né? Quem o Inter vai vender? Quem o Inter vai vender nesta janela até o final do ano? Por quê? Porque existe uma necessidade do clube de vender um jogador nesta temporada. Além da venda do Yuri Alberto, do Moisés, que já aconteceu, o Inter precisa vender alguém por conta das eliminações, né, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, que quebram um pouco o orçamento, né, a meta orçamentária do clube para 2022. Há uma grande dúvida no estádio Beira-Rio em relação a isso, porque o Inter entende que fez um processo de mudança de fotografia, contratando vários jogadores. Se a gente olhar o time titular do Inter, que deve
encarar o Juventude, a maioria dos jogadores são contratados em 2021 ou 2022. Então, se tem aquela dúvida, beleza, fizemos um investimento no time, conseguimos mudar a fotografia, mas quem que a gente vai vender? E até por isso se justifica a titularidade do Johnny e do Maurício, que são os dois principais nomes no mercado. O Johnny, porque tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e norte-americano, e jogando no Campeonato Brasileiro, existe uma expectativa de que ele seja convocado para a Copa do Mundo no Catar no final do ano. A seleção norte-americana faz ainda mais um amistoso antes da Copa, que é contra a seleção do Japão, e se o Johnny estiver nessa lista, é muito provável que ele seja convocado. E sendo convocado, cresce o valor de mercado dele automaticamente, Inclusive para o futebol norte-americano. Jogar na Major League Soccer, em outra equipe, é uma possibilidade real disso acontecer. E o Maurício é outra aposta do Inter. Eu conversei com algumas pessoas do staff do Maurício, que me disseram que se o Inter quisesse vender o Maurício hoje, hoje mesmo, agora, neste momento, poderia cobrar 6 milhões de euros. E algumas sondagens já vieram de fora do Brasil por esse jogador. O Inter entende que não, que é um jogador que ainda está em formação, que agora está retomando uma titularidade e jogando mais e sendo peça-chave de um time que vai à Libertadores, que faz uma boa campanha numa Libertadores, ele pode ser sim essa venda que o Inter espera para dar um fôlego no cofre. Não é uma venda de 400 mil euros como é o Pedro Henrique. É uma venda grande, uma venda de 10 milhões de euros, de 12 milhões de euros, para conseguir dar um respiro no caixa e para que o Inter também consiga investir dentro do seu elenco, visando, claro, o ganho técnico dentro da Copa Libertadores, que se Deus quiser o Inter vai estar ano que vem. Pra gente fechar, eu quero falar ontem sobre a final do Gauchão Sub-20, jogo em Eldorado do Sul, Grenal, jogo na casa deles, e o jogo terminou empatado em 1-1. O gol do Inter foi marcado pelo Matheus Dias, que é um volante que já foi promovido para o time profissional e tem jogado no Sub-20 para ter um pouco mais de ritmo, não ser aquela coisa travada quando precisar dele no time de cima, em que pese a gente está vendo que é muito improvável o Mano dar uma oportunidade para os garotos neste momento. O Alan Anis, que é um dos destaques também do time, foi expulso, numa confusão, o juizão se atrapalhou todo, um lance que tem todo o Grenal, a bola dividida mais forte, braço pra lá, braço pra cá, ele expulsou 2 jogadores, depois o Grêmio ficou com mais um a menos ainda, numa entrada de carrinho, e o Inter conseguiu empatar então 1-1, gol do Matheus Dias, a decisão na outra semana, aí no mando do Internacional, Tomara que a gurizada consiga mais esse título aí pro celeiro de Ases. Beleza, gente? Então, um ótimo domingo para vocês. Não esqueçam de fazer a aposta lá na KTO.com com o cupom COLAR e de deixar o like e te inscrever no canal. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!